Ele não passeia com a mulher dele, ele não cuida da mulher dele, não mima a mulher dele, não cuida dos filhos, não cuida da casa. Cuidado, hein? Cuidado que tem muita gente querendo o que você tem, hein? Abre o teu olho, hein? Santidade não tem nada a ver com essas doideiras não, tá? Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Hoje, dando continuidade às cartas paulinas, nós vamos falar sobre a complicada igreja de Corinto. Ela era complicada, mas Deus amava aquelas pessoas ali também. Faz aquele exercício, sempre comparando se o que ocorreu lá acontece hoje em dia na sua igreja ou aonde você costuma congregar. O objetivo é a gente ser aperfeiçoado pela palavra de Deus, ser aperfeiçoado pelo Evangelho, combater heresias, nos apaixonarmos pela palavra de Deus e não na teoria, mas na prática, que ela seja a lâmpada para os nossos pés. No capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 13º, você vai identificar o primeiro grande problema da igreja de Corinto, a prostituição, a imoralidade sexual, a famosa e conhecida porneia, aquela palavra grega que nós já estudamos em vídeos anteriores, que deu origem à prostituição, imoralidade sexual, pornografia e tantas outras palavras do gênero. Aquela igreja aceitava a porneia com muita naturalidade. Eles aceitavam, permitiam que aquele cidadão que dormia com a mulher do pai dele, com uma naturalidade, ninguém repreendia, ninguém falava nada, aceitava de boa aquela treta ali dentro da igreja de Corinto. Mas eu quero deixar uma coisa clara, o pecado ele tem que ser expurgado, ele tem que ser retirado do meio da congregação, tem que ser retirado, e o pecador tem que ser tratado. Todavia, vale dizer que aquele cidadão que estava praticando tal ato, ele era um pecador. Porém, Paulo não queria que ele fosse para o inferno. Paulo queria que aquele cidadão se arrependesse dos pecados, abandonasse aquela prática para que fosse salvo no dia do Senhor. E eu te pergunto, será que pecados semelhantes não estão acontecendo dentro da igreja de Cristo hoje em dia? Claro que está. E para que essas pessoas não sejam entregues à morte eterna, elas precisam se arrepender, precisam mudar de vida e precisam abandonar o pecado. Porque não tem acordo, não há sociedade entre o Espírito Santo e a carne. Ou você larga o pecado e abandona, ou você vai ficar se enganando a vida inteira, fingindo que é crente e no final você vai para o inferno. No capítulo 6, no versículo de 1 a 11, vocês vão perceber a questão dos litígios. Era irmão fazendo negócio com irmão, dando tombo, dando calote no irmão, e aí eles procuravam a justiça dos homens para resolver os problemas. E Paulo, ele diz o seguinte, olha, já é uma grande derrota ter esses problemas entre vocês. E maior ainda é vocês procurarem juízes ímpios para julgarem as causas dos santos. Mas o que Paulo queria que eles entendessem é que por serem servos de Deus, eles deviam ter maturidade para não entregar a um terceiro, porque um juiz é um terceiro, entregar a um terceiro problemas que eles poderiam resolver se estivessem em comunhão, se refletissem melhor, se amassem mais, se odiassem menos, se fossem menos gananciosos, menos egoístas e menos arrogantes. Mas não tinha jeito. Aquela igreja tinha por hábito um processar o outro pelo menor dos problemas que um causava ao outro. Eu te pergunto, será que Paulo está dizendo que nós não devemos processar quem nos causa dano? Não, não é isso. Nós temos que buscar na justiça, sim, a reparação a todos os danos que nos causam e deixar a justiça decidir. Mas, se pudermos, não procurar a justiça e resolvermos amigavelmente, com equilíbrio, com respeito, tratarmos as nossas diferenças, será muito melhor, haverá menos sequelas e menos traumas. Mas aqueles irmãos de Corinto não estavam nem aí para isso. Pisou no pé, era processo. Deixou de pagar, processo. Falou mal, processo. E o que acontecia com a igreja? Divisão, contenda, facção, um para um lado e um para o outro. Será que existe isso hoje em dia? É lógico que existe. Mas antes de continuar, eu tenho que te dizer uma coisa.
A igreja de Corinto era uma igreja extremamente cheia de dons espirituais. Todavia, era uma igreja extremamente infantil no que diz respeito como deve ser a ética cristã. Como deve basear nossos relacionamentos. E sobre relacionamento, eu preciso te dizer uma coisa. A nossa santidade, ela se expressa justamente através dos nossos relacionamentos com as pessoas, os nossos relacionamentos interpessoais. É aí que se revela a santidade do crente. A nossa santidade, ela não é algo que está parado num altar para ser admirado. Não é isso. O sexto problema que Paulo identifica na igreja de Corinto está no capítulo 6, no versículo de 12 a 20. É a relação do nosso corpo com o nosso Deus. Nós, Paulo ensina que somos membros do corpo de Cristo e que o nosso corpo não deve estar atrelado à prostituição em nenhuma das maneiras que ela se apresenta. E Paulo dá um recado muito explícito sobre isso. Ele diz, olha, fugir da prostituição. O vosso corpo é santuário de Deus. Entendei que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. O vosso corpo não é santuário de prostituição, não. É como quem diz assim, olha, valorize. Você foi comprado por um alto preço. Glorifique a Deus por isso. Não entregue o seu corpo à prostituição, porque o seu corpo, ele deve ser o templo do Espírito Santo. Mas saiba que o fim ainda não chegou e que há tempo ainda para arrependimento, há tempo ainda para conversão, para abandonar as práticas do pecado e se voltar para Deus. O quarto problema que Paulo identifica na igreja de Corinto é a questão da relação família, homem e mulher. Você encontra isso no capítulo 7, no versículo de 1 a 40. Eles precisavam entender o que é família, como que se trata de família, como que se cuida de família, como que se zela pela família que Deus nos dá. O quinto problema que Paulo identifica na igreja de Corinto é a questão das coisas sacrificadas aos ídolos. Pode comer, não pode comer. Só que aí Paulo vem e chama a igreja e diz o seguinte, olha, mais importante do que discutir sobre pode comer ou não pode comer é como você está tratando o seu irmão que come e como você que come está tratando o seu irmão que não come. Paulo, ele tira a discussão da comida e leva a discussão para o relacionamento. E você já reparou como que tem crente que briga por ponto de vista nesse sentido? Isso é proibido. Não pode comer ovo da Páscoa porque é ídolo, é não sei o quê, o coelho não bota ovo, não come isso não bota árvore de Natal não, que isso é pecado, isso é idolatria. Não deixa seu filho fazer isso, aquilo, outro, isso é pecado, isso é idolatria. O problema que Paulo não queria que acontecesse era a inimizade. O povo complicado para poder produzir com tanta facilidade a inimizade. É lógico que Paulo tratou das questões sacrificadas aos ídolos, mas ele está mais preocupado em tratar a relação entre irmãos, a comunhão entre os irmãos. Abre aí, 1 Coríntios 8, de 1 a 13. O sexto problema que Paulo identifica na igreja de Corinto é a idolatria. E, novamente, antes de tratar sobre a questão da idolatria, ele tenta resolver um outro problema maior, que é o problema da inimizade. O objetivo dele é desfazer a inimizade dentro da igreja para resolver a questão da santidade. Guarda uma coisa, entendendo que nós somos a igreja de Cristo, somos um organismo vivo, somos um corpo de Cristo, Paulo, ele queria recuperar a unidade antes de tratar sobre idolatria. Porque Paulo sabia muito bem que não se constrói santidade destruindo unidade. Liga o alerta aí, esse assunto é muito sério, pois nós temos uma tendência desgraçada de destruir um ou outro elemento desse. Ou nós destruímos santidade para manter a unidade, ou nós destruímos a unidade para manter a santidade. Já viu isso? Segundo o pastor John Stott, muitos abrem mão da santidade para manter a unidade, ao passo que muitos abrem mão da unidade para manter a santidade. E o desejo do apóstolo Paulo era que eles compreendessem isso. É um caminho difícil, não é fácil, mas nós, como igreja de Cristo, não podemos abrir mão
nem da unidade e nem da santidade. Quer um exemplo prático? Eu vou te dar um exemplo e você vai com certeza pensar em muitas outras coisas. Eu não vou no casamento da minha tia não, porque lá é na igreja católica romana e lá tem um monte de estátua. Eu não vou não, não vou. Aí o que acontece? Ele priorizou santidade, certo? A mentalidade dessa pessoa é priorizar santidade. Na cabeça dele, ele está produzindo santidade, ok? Mas ele abriu mão da unidade. Ele deixou de estar junto com a família dele. Ele deixou de prestigiar a tia que cuidou dele tantas vezes, que deu carinho, que deu amor, que deu presente, que deu afeto. Por uma questão religiosa, ele não foi no casamento da tia dele. Tá certo isso? Porque o padre está lá falando, aquilo que o padre está falando vai entrar na cabeça dele, vai dominar e vai fazer uma lavagem cerebral. Quem disse que isso vai acontecer? Que fé é essa que você tem? Tem muita gente que está sem discernimento e por não ter discernimento, não ama sua esposa, não ama seus filhos, prioriza ativismo religioso, prioriza estar dentro de um quadrado de construção de pedra. Se ele não está ali dentro, ele não está sendo santo. Ele não passeia com a mulher dele, ele não cuida da mulher dele, não mima a mulher dele, não cuida dos filhos, não cuida da casa. Cuidado, hein? Cuidado que tem muita gente querendo o que você tem, hein? Abre o teu olho, hein? Santidade não tem nada a ver com essas doideiras não, tá? Irmão, vamos na praia? Não. Praia é pecado. Praia é pecado. Vai na praia, querido. Você tem que ser crente em todo lugar. Ó, não vou no cinema. Não vai no cinema não. Vai não. Vai no cinema não, porque o cinema é perigoso. Pode ter um doido lá dentro, vai dar um tiro, vai matar todo mundo. Não. Os amigos da igreja querem ter um relacionamento interpessoal, não vão porque ficam com medo. É aquela teologia do medo. Faz o seguinte, você quer ver se você vai ter problema? Você quer ver se Deus se agrada? Quer ver se Deus se agrada? Faz o seguinte, compra um ingresso para Jesus. Compra um ingresso para Jesus. Uma vez me contaram que compraram um ingresso para Jesus. E a pessoa do lado, assim, ele olhava e via que a cadeira estava vazia. O cinema todo estava lotado, mas a cadeira do lado estava vazia. Sabe o que aconteceu, irmãos? Que Jesus deixou o esplendor da glória dele, desceu lá do céu e sentou ali para assistir o filme. Pelo amor de Deus. Guarda isso. A Bíblia nos ensina que santidade e unidade devem ser mantidas juntas. Você não pode sacrificar santidade para ter unidade e nem pode sacrificar a unidade para ter santidade. O caminho é reto, o caminho é para se praticar as duas coisas. Peça sabedoria a Deus que Ele vai te dar sobre como você deve viver. O Espírito Santo habita em você. Ele te ensinará sobre todas as coisas, você tem a unção do santo e ninguém precisa entrar nesses detalhes para colocar na sua cabeça como deve ser o seu comportamento. Óbvio, nós temos que escutar pessoas sábias, pessoas vividas, mas temos que avaliar pela Bíblia, bereanos, se aquilo que aquela pessoa está falando está em consonância com as Escrituras. Esse papo de que, não, faz porque eu estou mandando, faz porque a minha experiência deu certo. Se deu para mim, vai dar para você. Calma, isso não é regra absoluta. Isso é regra relativa. Vamos pensar. Cristão tem que pensar. O sétimo problema que Paulo vai encontrar na igreja de Corinto é aquela famosa discussão do véu. Usa véu, não usa véu, tira véu, coloca véu. Você encontra isso no capítulo 11, no versículo 1 ao 16. Para nós entendermos essa questão de uma vez por todas sobre a questão do véu, de uma forma muito respeitosa, eu preciso te mostrar como era o contexto histórico daquela cidade. Quando a gente aprende isso, a gente entende essa questão do véu. Veja, assim como acontecia em outras cidades, a cidade de Corinto, ela tinha uma deusa principal para adoração, para culto. O nome dela era Afrodite, a deusa da sensualidade, a deusa da fertilidade, a deusa do amor. Essa deusa Afrodite, ela tinha um templo e ela tinha à sua disposição cerca de 1000 mulheres que eram conhecidas como sacerdotisas de Afrodite. Eram uma espécie de prostitutas sagradas. E aquelas prostitutas sagradas, elas tinham a obrigação de 2 vezes por ano ir servir lá no templo da deusa Afrodite. E uma marca inconfundível, uma marca registrada,
de quando as prostitutas sagradas de Afrodite, elas estavam em serviço, era que elas raspavam a cabeça ou cortavam o cabelo bem curtinho. E elas possuíam essa marca inconfundível justamente para serem identificadas por qualquer um, homem ou mulher, que quisessem o seu serviço. E se elas eram prostitutas sagradas, vocês já sabem que tipo de serviço que elas ofereciam dentro do templo da deusa Afrodite. Veja que quando Paulo vai falar de cabelo, a preocupação de Paulo não é uma questão estética e nem atrelar estética à santidade, mas era simplesmente para que as mulheres da igreja de Corinto não fossem confundidas com prostitutas sagradas. Viu? Quando a gente estuda a cultura de Corinto, a gente entende qual era o contexto de toda aquela situação. E a gente chega à conclusão: opa, peraí, eu entendi errado então. E o oitavo problema que eu separei que Paulo identificou na igreja de Corinto era justamente a ceia do Senhor. E Paulo já chega falando para eles: olha, vocês estão reunindo para ceiar ao Senhor? Vocês não estão se juntando para melhorar. Vocês estão se juntando para piorar. Você já viu gente assim? Que se reúne, aparentemente, com um bom propósito, para servir a Deus, para crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, mas ao invés, só piora. Ou seja, são crentes que se reúnem para pior, não para melhor. Que gente louca, né? Que gente doida. E aí vem Paulo e chama eles de sem discernimento. Vocês estão sem discernimento. Vocês não têm discernimento. É por isso que no meio de vocês tem fracos, tem doentes e tem os que dormem. E aí Paulo vai ensinar para os irmãos que culto de ceia a Deus não é uma lanchonete, não é um boteco, não é um bar, aonde você vai apenas para comer e para beber, para encher a cara, para se embriagar. Um culto de ceia é para ter comunhão com Deus, para ter comunhão com Jesus. É a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Paulo estava querendo dizer é que o culto de ceia não tem nada a ver com aquilo que eles faziam, mas sim trazer à memória a história, a obra do Deus Filho que encarnou, que morreu, que sofreu, que ressuscitou para salvar todo aquele que nele crê e fazer parte do seu corpo, da sua igreja. Agora, com essa perspectiva, abre lá 1º e 2º Coríntios. Confere tudo o que eu disse. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Já para a Bíblia fica por aqui. Um beijo no coração, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!